Salve, salve, queridos alunos! Bem-vindos ao nosso segundo encontro, a nossa segunda aula de filosofia. Eu sou o professor Alex e quero conduzir vocês, mais uma vez, a mergulhar nas ideias de Platão. Nós já passamos por algumas questões, nós já refletimos, esse contato que Platão tem com Sócrates, ao mesmo tempo essa influência que ele exerceu no próprio Aristóteles, que vai gerar, é claro, uma filosofia originária aristotélica. Também já vimos a forma como que o Platão se propõe a espalhar e a fazer com que a sua filosofia se torne conhecida, que é através dos diálogos. Mas nessa aula de hoje, propriamente, a gente vai tentar observar a teoria das ideias, ou seja, o que o Platão tem de mais originário e também que, de fato, acaba se tornando uma das questões mais conhecidas do Platão, que ele vai denominar de teoria das ideias e que também fica conhecida por nós como a teoria das ideias. É interessante observar que na teoria das ideias do Platão existe uma dualidade que entra em conflito. Verdade versus ilusão. São duas palavrinhas para que a gente possa repensar. De repente você poderia parar essa aula e pensar um pouco o que é verdade, o que é ilusão, como esses dois conceitos, essas duas palavras, elas aparecem e refletem sobre a minha vida. Real versus irreal, sabedoria versus ignorância. Quando nós falamos sabedoria, quando nós falamos ignorância, nós nos remetemos ao quê? Pensar nessas dualidades, verdade, ilusão, real e irreal, sabedoria versus ignorância, é fundamental para que a gente possa entender a perspectiva filosófica e epistemológica, ou seja, a formação do conhecimento para o próprio Platão. Eu sugiro a vocês, super interessante, a filosofia do Platão ela aparece muito bem num filme chamado Matrix. É engraçado a gente perceber que em determinado ponto do filme, não vou dar spoiler, mas existe o personagem principal, o Neo, e ele entra em contato com um personagem chamado Morpheus. E Morpheus dá a oportunidade ao Neo de realmente conhecer a realidade, conhecer a verdade por trás de tudo aquilo que se encontrava. E ele oferece então duas pílulas para o Neo, uma vermelha e uma azul. E o Morpheus é muito claro. Se ele toma a pílula azul, ele permanece na ilusão e acha que aquela vidinha que ele tem é normal e ele segue a vida, o mundo segue girando e ele esquece que todas as questões, todas as dúvidas, todos os questionamentos que ele fez acerca da realidade que ele estava, desaparecem. Ao mesmo tempo, se ele toma a vermelha, então ele é convidado a viajar, a mergulhar no mundo como de fato ele é, no mundo mais original, no mundo mais contemplativo e idealizado. O filme ele vai mostrar justamente essa perspectiva que o Platão tem e que ele vai fazer muito bem numa alegoria, que inclusive está no seu livro, no capítulo 7 da República, que é chamado Alegoria da Caverna, ou também conhecido como Mito da Caverna. Vamos observar aqui a imagem um pouquinho. Como nós já falamos, a filosofia propriamente do Platão, ela provém dos diálogos. Nesse caso, nós temos o diálogo do Sócrates com o próprio Glauco. Então, são personagens que o Platão vai colocando justamente para que ele possa atribuir valor à filosofia dele. Na imagem, nós estamos vendo algumas questões ali que para nós são importantes. Mas é interessante a gente observar, depois vocês podem pesquisar e se aprofundar mais originariamente nesse mito, nessa alegoria. Imagine que há 3 prisioneiros ou alguns prisioneiros que foram a sua vida toda aprisionados no fundo de uma caverna e sempre olhando para uma mesma parede. Durante toda a vida deles, eles se tornaram aprisionados e olharam para a parede. Fora da caverna havia uma tocha, havia um fogo. E pessoas passavam pela frente dessa caverna. Logo, as sombras refletiam na parede da caverna. O que isso significa, professor? Que aqueles prisioneiros não tinham contato com o mundo fora da caverna, ou seja, logo para eles tudo que era transmitido, tudo que passava na parede da caverna, através das sombras, da iluminação externa, para eles era a realidade. Então quando eles viam sombras de animais, de seres humanos,
de objetos, a sombra do balançar das árvores, isso para eles era real, isso para eles era verdadeiro. A vida deles era toda voltada para essa realidade. Tudo que se era transmitido, era exposto nas paredes, então para eles era um mundo real. Agora nós precisamos imaginar, como propriamente vai acontecendo na República, que um desses prisioneiros escape dessa caverna, se desaprisione e vá e entre em contato com o mundo externo. Quando ele entra em contato, ele quase fica cego por causa da força da luz solar, né? Os olhos acabam sendo penalizados pela força daquela luz, mas aos poucos ele vai se habituando, aos poucos ele vai se acostumando e ele passa a perceber que aquele mundo em que ele vivia, aquelas sombras que eram transmitidas e refletidas na parede da caverna, não era real. Ou seja, ele passou a vida toda acreditando em coisas ilusórias, em coisas provindas de sombras fictícias, sem entrar em contato com o mundo real. Queridos alunos, a filosofia do Platão, a teoria das ideias, ela se refere e ela entra muito em contato com essa alegoria, com esse mito. Justamente porque o Platão vai dizer que nós também somos como esses prisioneiros. Nós passamos boa parte da nossa vida acreditando apenas aquilo que no fundo para ele é sombra. Como assim, professor? O que o Platão está querendo dizer nesse momento para nós? Prestem atenção em mim, porque essa explicação ela passa a ser um pouco mais conceitual agora. O Platão ele vai dividir o nosso conhecimento, a formação do nosso conhecimento, em duas posições, dois posicionamentos. O primeiro, de um conhecimento que provém de uma realidade sensível. O que seria essa realidade sensível, professor? Significa que eu passo a conhecer as coisas através dos meus sentidos. Por exemplo, quando eu toco esse livro, quando eu abro o livro, quando eu olho, quando eu sinto o cheiro do livro. Ou seja, esse contato mais com os meus sentidos. Tato, olfato, paladar, visão, audição. E o Platão vai dizer, então o nosso conhecimento ele pode provir então desses sentidos. É isso que ele chama de realidade sensível, que na alegoria da caverna seriam as imagens projetadas na parede, que eram captadas através da nossa visão e ao mesmo tempo eram ouvidas através da audição. Isso é uma realidade sensível. Para o Platão, essa realidade ela é inconstante, ela é mutável, ela é provisória, ela é alcançada pelos sentidos. Por que ela é mutável? Porque ela vai mudando conforme o tempo vai passando. Ela vai se transformando. Agora, existe uma outra realidade nesse nosso processo de conhecimento que o Platão vai chamar de suprassensível, o que significa além dos sentidos, fora dessa nossa realidade material. Para ele, ali existem verdades constantes, imutáveis e eternas. E essas somente são alcançadas não pelo sentido, mas pelo intelecto. Vamos aplicar isso no exemplo. Imagina que você morde uma maçã. Você provou dessa maçã. Você gostou. Você achou essa maçã maravilhosa. Você adorou. Você achou ela saborosa. Comeria uma caixa inteira. Você teve um conhecimento da maçã a partir do seu paladar. Agora imagina que eu, o professor Alex aqui, vou provar da mesma maçã. Peguei uma lasca do outro lado e eu não gostei. Percebam que o meu falar dessa maçã vai ser diferente do seu. Ou seja, o gosto da maçã ele passa a não ser o mesmo, nem para mim, nem para você. Esse é o problema que o próprio Platão vai encontrar no conhecimento sensível. Ele é muito relativo, ele se torna relativo demais. E nós não conseguimos, então, ter um conhecimento válido e verdadeiro a partir dos sentidos. Mas é claro que o Platão vai dizer, se a gente começa a discutir sobre o que é a maçã, qual o conceito de maçã, tenta abranger a maçã não a partir da nossa realidade concreta, ou seja, dos nossos sentidos, nós começamos a caminhar para o que a maçã é de verdade. A gente começa a entrar na realidade suprassensível. É engraçado que a gente começa, então, ao mesmo tempo, agora, a adentrar esse universo platônico para entender essas teorias, a teoria das ideias. Vamos, então, falar do mundo sensível.
Sempre lembrando da alegoria, do mito da caverna. O mundo sensível, então, é esse mundo captado pelos nossos 5 sentidos. Imagina um lindo pôr de sol, ou um lindo nascer de sol. Como que você faz para conhecer esse pôr de sol? Como que você fez para entender esse pôr de sol? É claro que você vai ter que ir para um ambiente externo, vai ter que olhar, vai ter que perceber, vai ter que admirar. Então ele é captado sempre pelos nossos 5 sentidos. E para o Platão, esse mundo sensível é o mundo de crença e opinião. Por que é o mundo de crença e opinião, professor? Porque vai depender da forma como cada um percebe, da forma como cada um observa, da forma como cada um entende aquele nascer ou aquele pôr de sol. E cada um vai refletir de um jeito. Imagina alguém que está triste, não está bem. Será que o pôr de sol para ele vai ser o mesmo do que uma pessoa que acordou bem, ou o nascer de sol vai ser bem como uma pessoa que acordou bem disposta, bem humorada? O Platão vai dizer também que o mundo sensível é o mundo das paixões e dos apetites. O que é isso? Nós nos corrompemos a partir do nosso corpo. Ele vai dizer que o nosso corpo ele acaba nos proporcionando e nos levando para o erro. Nós temos paixões, desejos, instintos e eles acabam, querendo ou não, o corpo ele acaba nos afastando da verdade. Imagina nesse momento você provando um sorvete de morango novo que surgiu no shopping. Para você o sorvete é maravilhoso, talvez para o seu colega seja ruim, não seja tão bom assim. É por isso que ele fala, essa questão das apetites, das paixões, essa questão do... Quando a gente fala que gosto é cada um para cada um, esse é o problema que o Platão vê no corpo. E também, Platão vai dizer que isso é um conhecimento inseguro. Não que não seja um conhecimento, mas que é um conhecimento variável e inseguro. E é claro que o Platão vai dizer, isso é uma mera cópia de uma realidade externa, de uma realidade que está lá no mundo das ideias. Vamos voltar lá para a alegoria da caverna, quando os personagens observavam só as sombras não eram a realidade estava fora. A realidade existia sim, mas estava fora da caverna, estava em outro mundo. Por isso que ele vai dizer, o nosso mundo real, captado pelos nossos sentidos, é só mera cópia de algo muito maior, algo que existe. Vamos então agora falar do mundo inteligível, que são esses 2 mundos que o Platão separa a partir da alegoria da caverna. O mundo inteligível, então, é o mundo imaterial. Se é imaterial, nós não conseguimos observar com os nossos sentidos. Nós não conseguimos experimentar com os nossos sentidos. Essa ideia é indivisível, esse mundo inteligível é indivisível, cada ideia é única, é imutável e eterna. E aqui, tomem nota, é residência das ideias, a essência mais original. Faça um exercício, é interessante a gente observar. Reúne a família e pede para que cada pessoa anote num papel o que é um cavalo. Ou imagine um cavalo e descreva. Você vai perceber que cada pessoa vai descrever um cavalo de forma diferente. Talvez alguns indiquem um cavalo grande, forte, poderoso. Alguns um cavalo branco. Outros podem falar sobre um pônei. Outros podem falar sobre um unicórnio, que seria uma fantasia de um cavalo. O que o Platão vai dizer? Todas essas percepções, elas não me levam à ideia central do que seja um cavalo. Vocês podem até olhar aqui na imagem projetada. O Platão vai dizer o seguinte, existe uma ideia central, uma ideia fundamental, que está em todas as descrições de cavalo. Só que essa ideia central, ela é imutável, ela é eterna, ou seja, ela não pode ser alcançada pelos sentidos. Por mais que nós tenhamos descrito vários cavalos, para o Platão existe uma ideia fundamental, uma ideia extremamente original, e essa ela não muda. Essa ela é eterna. Essa é a verdadeira ideia. Por isso que quando nós começamos a descrever algumas coisas, a gente acaba se corrompendo, porque o nosso corpo leva a gente a entender de formas diferentes. Então perceba, por mais que nós tenhamos descrito uma infinidade de cavalos, de cores diferentes, tamanhos diferentes, formas diferentes, existe uma ideia central por trás disso. E é isso que o Platão quer chegar, quer alcançar. Aí nós podemos, é claro, salientar algumas formas. Professor, se existem esses 2 mundos, esses mundos separados, como que nós chegamos então a essa ideia mais verdadeira, essa ideia mais original? Lembrando do Matrix, aquela neurose, será que nesse momento, será que nós estamos dormindo? Será que nós estamos sonhando? Será que essa vida, de fato, ela é como é uma vida real? O Platão vai dizer que sim, é possível chegar
nessa perspectiva original, nessa perspectiva real, é claro, através da filosofia, através do exercício do autoconhecimento reflexivo, do pensar. Mas como que nós podemos fazer? Como alcançar a verdade, a essência das coisas, aquela parte mais original? Como sair das sombras? Seria a pergunta mais interessante para a ideia do Platão. Platão vai falar então da dialética. É possível ascender as ideias puras através da dialética. Lembrem da questão dos diálogos. Vamos observar aqui o que o Platão chama de teoria da linha, que será projetado para vocês. É engraçado, vocês podem também encontrar essa mesma teoria na página 50 ali do material didático de vocês. O Platão então ele começa a dizer que na medida em que a gente começa a conhecer, nós vamos aprendendo através dos nossos sentidos, nós estamos lá na parte mais inferior da nossa linha. Nós estamos nas sombras, nós estamos nos objetos sensíveis. À medida em que a gente vai refletindo, vai conversando, vai dialogando, vai usando de filosofia, nós vamos ascendendo essa linha, nós vamos nos encaminhando para o bem universal, para aquele bem mais originário, e nós chegamos então aos objetos matemáticos. Quando nós estamos nos objetos matemáticos, os conhecimento mais matemático, nós já estamos no mundo inteligível. E na medida em que nós vamos progredindo, nós chegamos então às ideias. O que é importante salientar? Sombras e objetos sensíveis pertencem ao mundo sensível. O mundo inteligível é composto de objetos matemáticos e ideias. Um é residência da opinião, outro é a residência da ciência. A ciência verdadeira deve se fundamentar no mundo inteligível, a opinião no mundo sensível, que é o mundo da crença, da ilusão e da conjectura. Percebam então que a teoria das ideias do Platão é esse objetivo de tentar levar, nos conduzir ao conhecimento verdadeiro, ao conhecimento da verdade. De modo que quando nós conhecemos a verdade, nós nos aproximamos daquilo que é mais original, daquilo que é mais verdadeiro. O Platão, então, ele vai trazendo para a gente formas de entendimento. Surge outra pergunta: como nossa alma pode conhecer? Lembrando que para o Platão, o corpo não conhece nada. Quem conhece é a própria alma. Professor, mas como a alma conhece? Aí vai entrar um outro termo que você precisa anotar e relembrar, chamado reminiscência, que significa relembrar, que vem de outra palavrinha grega chamada nêmesis. Mas o que o Platão diz? Para que a gente chegue na aletheia, na verdade, é preciso que a nossa alma conheça. E o Platão vai entender que como a nossa alma é eterna, imutável, a nossa alma vive dentro de nós, o nosso corpo é só uma ferramenta que a alma usa, ele vai dizer que as almas são que o conhecimento nas almas é inato. Anote essa outra palavrinha, pesquise e reflita sobre ela. O que significa dizer que na nossa alma os conhecimentos são inatos? Significa que a nossa alma um dia já conheceu a essência das coisas, já conheceu as ideias verdadeiras das coisas. E quando ela vai para o nosso corpo, ela reencarna, a imagem que vai ser projetada para vocês e que aparece é justamente isso, ela traz consigo todas aquelas ideias que um dia ela já entrou em contato. E leva para o nosso corpo, então, essa experiência de uma realidade que ela já teve. E nesse processo de reencarnação, corre-se o risco de se esquecer das coisas. Por isso é preciso reminiscência, é preciso relembrar. Então, à medida em que nós vamos conhecendo, nós vamos relembrando. Vamos agora para um processo mais reflexivo? Olhem aí para a telinha de vocês. Quais são as cavernas que nos aprisionam? Quais são as cavernas que, nesse momento, fazem com que a gente não acesse a verdade e não busque a verdade? E essa charge é fantástica. Fala da caverna moderna. Quais são as coisas que nos deixam na mera opinião? Quais são as coisas que nos deixam na mera ilusão? E aí eu fecho com a frase do Fédon, um outro diálogo do Platão. Enquanto tivermos corpo e nossa alma se encontrar atolada em sua corrupção, jamais poderemos alcançar o que almejamos. E o que queremos, declaremo-no de uma vez por todas, é a verdade. Esse é o exercício do filósofo, esse é o exercício de Platão, buscar a verdade. Vou deixar como atividade de casa para vocês a revisão da teoria das ideias e da dialética e da reminiscência, que vocês vão encontrar no material didático muito bem explicado, da página 48 a 51, e também a atividade da página 57. Realizá-las é fundamental para que a gente possa crescer no nosso conhecimento
crescer no nosso desenvolvimento intelectual e na nossa atitude de refletir. Eu agradeço a vocês e espero vocês numa próxima aula.